Olá, turma, tudo bem? Eu sou a professora Gildânia e hoje estarei ministrando a aula de língua portuguesa. Então, pegue a sua apostila, lápis e borracha para começarmos a nossa aula. Abra sua apostila na página 90. Hoje falaremos sobre palavras paronônimas e homônimas, ou seja, nomes iguais e parecidos, ok? Então, vamos acompanhar. Abra sua apostila na página 90 para começarmos. Aqui na página 90, nós temos uma tirinha. Vamos analisar essa tirinha. Aqui na primeira imagem, o que vocês podem ver? Nós temos aqui então Armandinho, né? Ele está dentro do quê? Quem está com ele? O que será que eles estão fazendo, né? Na imagem seguinte, na segunda, nós temos Armandinho fazendo o quê? Onde que ele está deitado? Por que ele está deitado, né? E aqui na última imagem, nós temos Armandinho novamente com seu amigo, né? E que trajes são esses que ele está usando, né? E que acessórios são esses para quê, né? Então, vamos ler o que diz cada quadrinho. No primeiro quadrinho diz assim, ó, adoramos cestas. No segundo, adoramos cestas. E no terceiro, adoramos cestas. O que vocês podem identificar de igual ou diferente aí nessa tirinha? São as palavras, né? No primeiro quadrinho nós temos cestas, cestas e cestas. Palavras que são escritas de forma diferente, mas que têm a mesma pronúncia. Olha só que legal, prof, né? Então, vamos identificar o que quer dizer cada palavrinha dessa. Então, aqui nós temos Armandinho dentro de uma cesta, juntamente com o seu colega. Então, é a esse tipo de utensílio que essa palavrinha está se referindo. Então, quando ele diz aqui, ó, adoramos cestas, ele está se referindo a um utensílio para guardar ou transportar fruta, pequenas mercadorias e objetos. Aqui no segundo, adoramos cestas, né? Observe que essa palavrinha aqui, ó, do primeiro, a palavra cestas, está escrito com a letra C. Então, a palavra cestas, escrita com a letra C, se refere a um utensílio. Agora, aqui no segundo quadrinho, cestas, com S. O que ele quis dizer com essa palavrinha? Ele se refere a um descanso após o almoço, o horário em que se realiza um descanso, né? Então, essa palavrinha aqui, ó, cestas, se refere a um descanso após o almoço, né? Podemos ver aí Armandinho deitado no sofá, né? Junto com o seu amiguinho. Então, ele está descansando, certo? Na imagem seguinte, nós temos a palavrinha cestas com S e com X. Essa palavrinha sextas se refere a um dia da semana que se segue a quinta, ou seja, depois da quinta-feira nós temos a sexta-feira, certo? Muito bem. Analisando tudo isso, nós vamos para as atividades. Atividade de número 1. Descreva o que Armandinho faz ou deseja fazer em cada cena. Na cena número 1, então aí nós temos o Armandinho, que está dentro de uma cesta com seu animal de estimação. Então, é isso que você vai descrever na cena número 1. Na cena número 2, o que o Armandinho está fazendo? Né? Ele está deitado em um sofá com seu animal de estimação. Na cena número 3, Armandinho e seu animal de estimação estão vestidos com acessórios que indicam que eles farão um passeio, de repente ir à praia, né? Então, é isso que vocês vão fazer nessa atividade, descrever o que está acontecendo em cada cena. Atividade número 2, né? Então, assim, todas essas palavrinhas possuem a mesma pronúncia e o que as difere
são a escrita, né? Ou seja, a diferença entre as 3 palavras é perceptível dentro do contexto em que elas se encontram. Na tirinha, além de perceber a diferença entre as palavras pela grafia, a cena também indica o significado de cada uma. Então, com base nessas informações que a prof passou até agora, você vai responder a atividade de número 2, letra A e letra B. Na letra C, em uma conversa, como é possível perceber a diferença entre as 3 palavras, né? Se for escrita, você tem ali a imagem que pode indicar, e se for por conversa, tem que identificar de acordo com a frase, de acordo com o conteúdo que está sendo passado, certo? Número 3, pesquise em um dicionário o significado das palavras cesta, cesta e cesta e registre-os em seu caderno. Então, você vai pesquisar o significado da palavrinha cesta com C, palavrinha cesta com S e a palavrinha cesta com S e X e vai registrar a resposta em seu caderno. Depois podem me enviar essa atividade aqui para que eu possa estar vendo, ok? Na página seguinte, lá na página 91, nomes iguais e parecidos. Então, vamos lá. Atividade número 1. Observe as cenas e leia as falas relacionadas a cada uma. Então, nós temos aqui um homem, né? Que o nome dele já tem aqui, que é Gustavo. Ele está montado em um cavalo, né? E aqui embaixo nós temos uma senhora e um rapaz, que novamente é o Gustavo, né? E o que ele está fazendo? Ele está ajudando a senhorinha a atravessar a rua, né? Então, vamos ler o que diz aqui, ó. Gustavo é um cavaleiro. A palavra cavaleiro indica que Gustavo anda a cavalo. Agora aqui embaixo. Gustavo é um cavalheiro. A palavra cavalheiro indica que Gustavo é educado e cortês. Então, ó, a palavra cavaleiro com apenas o L indica que ele anda a cavalo. A palavra cavalheiro com LH significa que ele é educado, que é cortês. Entenderam a diferença? Olha só que legal, né? Mas aqui embaixo nós temos assim, ó, nesse quadrinho rosa aí. Cavaleiro e cavalheiro são parônimos, ou seja, palavras muito parecidas na pronúncia e na grafia, mas que possuem significados diferentes. Já os homônimos, que também têm significados diferentes, são palavras pronunciadas ou escritas da mesma maneira, como cesta, cesta e cesta. Em geral, compreendemos o significado dessas palavras pelo contexto, tá? Então, para entendermos melhor, vamos a um vídeo. O que são palavras homônimas e palavras parônimas? Palavras homônimas possuem o mesmo som ou a mesma forma, com significados diferentes. Exemplo, concerto com C, que significa apresentação, e concerto com S, que significa arrumar, corrigir. Palavras parônimas possuem escrita e pronúncias parecidas, mas possuem significados diferentes. Exemplo, eminente e iminente. Eminente com E significa uma pessoa superior, uma pessoa excelente, e a palavra eminente com I é algo que está prestes a acontecer, um perigo, um risco. Você talvez se pergunte ainda qual a diferença entre homônimas e parônimas. De forma simples, homônimas iguais no som ou na escrita, parônimas diferentes na escrita, elas são parecidas. Chegou a hora de testar seu aprendizado. As palavras abaixo são homônimas ou parônimas? Manga, fruta, manga, camisa. É uma palavra homônima ou parônima? Lembre-se, quando for exatamente iguais, são homônimas. Letra B. Ratificar, confirmar e retificar, corrigir. Veja que agora as palavras são diferentes, então seriam parônimas.
Novamente, sessão e sessão. Sessão de divisão e sessão de reunião. Perceba agora que as palavras possuem escritas diferentes, porém a pronúncia é a mesma, e nesse caso são homônimas. Por último, descrição, expor, e descrição, reserva. Veja agora que a palavra é escrita diferente, mas a pronúncia é parecida, então nesse caso é parônima. Muito bem. Então, voltando à apostila de vocês, na página 92, vamos para a atividade de número 2. Esta atividade vamos fazer juntos. Então, pegue um lápis e vamos pensar juntos e já vai anotando a sua resposta, ok? A número 2 diz assim: decifre estas charadas, fique atento às pistas. Então, são charadas e pistas que ele vai nos dar e que nós temos que decifrar a palavrinha, ok? Então, vamos lá. Pronome pessoal da primeira pessoa do plural. Qual que é o pronome pessoal da primeira pessoa do plural? Pensa aí. Fruto da nogueira. Que tipo de fruto que dá na nogueira? Pensa e anota a sua resposta bem nesse espacinho em branco aqui. Próximo. Sinal gráfico que marca a sílaba tônica de algumas palavras. Como que chamamos o sinal gráfico que marca a sílaba tônica de algumas palavras? Do ladinho, lugar ou objeto para sentar. Como que eu chamo o lugar ou objeto que eu sento? Próximo, compartimento de prisioneiro. Como que chama o compartimento em que os presos ficam? Em que os presos ficam presos. Aqui do ladinho, peça de couro usada sobre a cavalgadura e que serve de assento para o cavaleiro com L, tá? Como que chama? Aqui embaixo, ato de consertar, reparar. Do ladinho, apresentação musical. Aqui embaixo, pequeno prego de cabeça redonda, larga e chata. Como que se chama esse prego que tem a cabeça redonda, larga e chata? Aqui do ladinho, imposto, tributo. Como que chama? Vai anotando as suas respostas. Aqui embaixo, ferro temperado. Aqui do ladinho, verbo assar na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, pensa aí, anota suas respostas e a prof já volta com a correção. Muito bem. Então, a prof tem aqui a correção. Acompanhe aí na sua apostila, tudo certinho, vai corrigindo, veja se você marcou certo, se você marcou errado, tá bom? Vai corrigindo. Então, aqui, pronome pessoal da primeira pessoa do plural é nós. Do ladinho, fruto da nogueira, nós, tem a mesma pronúncia, porém, aqui é com S, escrito com S, tem o acento gráfico, né? O acento agudo. E aqui do ladinho é nós com Z. Embaixo, sinal gráfico que marca a sílaba tônica de algumas palavras. Como que chama esse sinal? De acento. Do ladinho, lugar ou objeto para sentar. Também chamo de acento. Porém, este acento, que eu estou me referindo ao sinal gráfico, é com a letra C. E este acento, que é o lugar ou objeto em que eu sento, é com 2 S's. Aqui do ladinho, compartimento de prisioneiro, onde os presos ficam presos? Na cela. Observem que é escrito com a letra C. Aqui do ladinho, peça de couro usada sobre a cavalgadura e que serve de assento para o cavaleiro. Essa palavrinha bem aqui. Muito bem. Aqui do ladinho, peça de couro usada sobre a cavalgadura e que serve de assento para o cavaleiro. É chamado de
Sela. Sela com S. Ok? Aqui do ladinho, ato de consertar, reparar. Chamamos de conserto. Conserto com a letra S. Do ladinho, apresentação musical. Também chamamos de concerto, mas escreve-se com a letra C. Então, quando você vê a palavrinha concerto com a letra S, estou me referindo ao ato de consertar alguma coisa. E aqui, apresentação musical com a letra C. Muito bem. Para finalizar, prego pequeno de cabeça redonda, larga e chata. Chamamos de taxa, aquelas taxinhas, com CH. E aqui, imposto ou tributo, chamamos de taxa também, porém com X. Aqui embaixo, ferro temperado, chamamos de aço, aço com C cedilha. E aqui do ladinho, verbo assar, na primeira pessoa do presente do indicativo, aço. Eu asso carne, eu asso alguma coisa, que então está relacionado ao verbo assar, conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo. Muito bem. Muito bem, continuando na apostila, atividade de número 3. Atividade número 3 diz assim, ó. Crie uma frase utilizando cada palavra a seguir. Se necessário, use um dicionário. Então, você vai fazer frases utilizando essas palavras. Então, ó, a palavrinha cerrar tem o sentido de unir duas ou mais partes separadas ou afastadas, ou seja, fechar, pressionar, ok? Então, esse é o sentido da palavrinha cerrar com C, tá bom? A palavrinha cerrar com S já tem o sentido de cortar ou dividir, com serra ou serrote, tá? Aqui embaixo agora, seção. Palavrinha seção com C cedilha. Palavrinha seção com C cedilha tem o sentido de subdivisão, parte de algo. Agora aqui, a palavrinha seção com 2 S's. Tem o sentido de período em que uma reunião ou um programa acontece. Ou, por exemplo, a sessão do cinema, tá? Então, é esse o sentido das palavrinhas e vocês vão criar frases com elas. Seguindo, página 93, nós temos aqui uma canção, né? Antes disso, vamos fazer a leitura aqui em cima. Acompanhe aí na sua apostila. Neste capítulo, você refletiu sobre a importância de respeitar as diferentes variações linguísticas existentes no Brasil. Além disso, aprendeu mais sobre pronomes pessoais, estudando as formas tu e você, e conheceu palavras classificadas como paronônimas ou homônimas. Agora faça as atividades a seguir para saber se você tem alguma dúvida sobre o que aprendeu. Então, na atividade número 1, leia este título de canção, Deu Pra Ti, converse com o professor sobre a região de onde você acha que essa canção provém. E número 2, agora leia a letra da canção, Deu Pra Ti e responda as questões. Muito bem, então nós temos aqui uma canção, ela foi feita por Clayton e Cleide. Clayton e Cleide, ok? Vamos lá fazer a leitura da canção? Diz assim, ó, deu pra ti. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau. Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau.
Quando eu ando assim meio down, então eu tenho uma palavrinha aqui, ó, em destaque, a palavrinha down. E aqui nós temos o glossário que diz o significado dela. É uma palavrinha em inglês que significa abatido, desanimado, descoroçado, deprimido, né? Então vamos lá. Quando eu ando assim meio down, vou para Porto Alegre e, trilegal. Coisas de magia, sei lá. Paralelo 30. Alô, turma do Bonfim, as gurias tão tri e afim. Garopaba ou Bar João, beladona e chimarrão. Então, nós temos aqui, ó, o chimarrão, que é uma bebida típica, né, do sul. Que saudade da redenção, da fogaça e do falcão. Cobertor de orelha pro frio e a galera no beira-rio. Muito bem. Então, aí nós temos uma canção, né, que tem bastante palavrinhas originadas do sul, como aqui, ó, ba e trilegal. Nós temos o chimarrão, que é a bebida típica, né? Então, com base nessa questão, nós vamos avançar para responder as atividades, certo? Então, na página seguinte, na página 93. Aliás, 94, né? Na página 94, nós temos a atividade de letra A. Na letra dessa canção, há muitas expressões típicas do Rio Grande do Sul. Como deu pra ti, que significa chega, basta. Você conhece outras? Então, se você conhece, você pode colocar aqui, ó. Lá no texto tem bastante que nós vimos, né? Tipo, trilegal, guria, triafim, né? Letra B. Essas expressões indicam qual variação linguística? Que tipo de variação linguística está relacionada? Lembra das variações linguísticas que nós estudamos na aula passada? Que é dividida em três: a variação linguística regional, cultural e a variação linguística histórica. Então, de qual será que está falando aqui? Regional, histórica ou cultural? Na letra C, também há uma referência a uma bebida típica do sul do país. Qual? Qual é a bebida típica do sul? Letra D. Quem não é Porto Alegre provavelmente não conhece as localidades citadas. Quem são os principais interlocutores da composição? Então, bem aqui, ó. Essa canção, bem aqui, ó, no finalzinho da página 93. Essa canção foi composta por Clayton e Claydir. Eles são músicos de muito sucesso nos anos 80. Muitas das suas letras descrevem Porto Alegre. Então, aqui, ó, quem são os compositores? Clayton e Claydir. Eles nasceram em Porto Alegre. E quem nasce em Porto Alegre é o quê? Na letra E, os compositores falam da cidade de forma positiva ou negativa? Explique a sua resposta. Então, você vai marcar aí, ó, a resposta pessoal, você vai dizer se está falando de forma positiva ou negativa e justificar a sua resposta. Atividade número 3. Releia o título da canção. Se o pronome ti fosse substituído por você, o sentido da expressão seria o mesmo? E por quê? Então, se eu pegar lá o título do texto, deu para ti, e colocar deu para você, tirar o ti e colocar você, vai dar o mesmo sentido? Analisa certinho e coloca a sua resposta, se sim ou não, né? Então, assim, nós vemos que a expressão que possui um significado próprio, né? Deu para ti. Então, essa expressão possui um significado próprio para os sul-riograndenses e, normalmente, não faz parte do vocabulário das pessoas de outras regiões. Então, se eu tirar o ti e colocar o você, vai dar sentido? Justifica a sua resposta, tá? Atividade número 4. Ligue apenas as frases com palavras homônimas. Então, você vai ler as palavrinhas dessa lacuna e vai ler as outras aqui do ladinho e você vai ligar.
Por exemplo, Gabriela gosta de colher flores. Essa frase, ela vai dar certinho aqui, ó, com Caio sempre come de colher. A palavra colher está aqui nessa frase também, só que aqui ela tem um significado, aqui ela tem outro significado e a pronúncia também é diferente, né? Então, é isso que vocês vão fazer, vão associar as frases, tá? Vão ligar. Muito bem, turma. E assim nós concluímos este capítulo. Respondam às atividades e eu encontro vocês na próxima aula. Até breve!